Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica nesta maravilhosa série que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós faremos a exposição dos versículos 5 a 13 do capítulo 10 dessa maravilhosa carta. Nós já estamos chegando, já passamos da metade da carta, né? Não é fácil você expor Romanos, é muito estudo. E vocês que estão acompanhando essa exposição, dessa carta, está vendo que eu não estou complicando, né? Eu estou complicando. Estou trazendo bem mastigado para vocês, para ajudá-los aí na compreensão dessa importante e maravilhosa carta. O capítulo 9, nós terminamos a exposição, onde Paulo vai falar sobre a eleição de Israel. E não só a eleição de Israel, mas também de gentios, que Deus escolheu judeus e gentios para fazer parte do seu povo. É um único povo, Deus não tem dois povos. É um único povo formado de judeus e gentios, que é a sua igreja, cujo cabeça é Cristo. Então, Romanos 9, Paulo fala da eleição de Israel. E também trata da justificação pela fé, que é o tema da carta toda. E no capítulo 10, a primeira exposição que nós fizemos, no capítulo 10, aonde nós trabalhamos, queridos, algumas questões importantíssimas, né? Capítulo 10, nós trabalhamos sobre a ignorância espiritual de Israel, ou o pecado de Israel, porque Israel negligenciou a palavra de Deus, negligenciou o Messias e negligenciava, e até hoje, eles são hostis ao evangelho da graça de Deus. E aqui, em Romanos 10, nos versículos 5 a 13, é complicado esse versículo, porque Paulo vai citar Moisés como se Moisés falasse do evangelho, né? Que a mensagem do evangelho estava, ou a mensagem da justificação pela fé estava lá em Moisés também. E Paulo vai fazer citações aqui, principalmente de Deuteronômio, e nós vamos entender aqui. Mas antes de nós entrarmos na exposição em si, vamos ler o texto, Romanos capítulo 10, versículo de 5 a 13, que diz assim: Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo de lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que crer não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor de todos é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O versículo 13. Então, depois de Paulo, o apóstolo Paulo, ele citar aqui o último versículo, o versículo 4, que Paulo fala que o fim da lei é Cristo, que o fim aqui tem dois propósitos: fim, sendo o fim mesmo da lei total, e o alvo da lei. Eu escolho a primeira opção, que o alvo da lei, que a palavra fim aqui é telos no grego. E essa palavra, tá, tanto significa fim, como sendo o fim mesmo, como alvo. Então, o alvo da lei é Cristo. A lei apontava para Cristo. A lei falava sobre Cristo. A lei dizia respeito ou a respeito de Cristo, tá?
Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E para corroborar isso, Paulo começa no versículo 5 aqui, citando Levítico, capítulo 18, versículo 5, quando ele fala: ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aí ele vai citar Levítico, capítulo 18, versículo 5. Aquele que observar os seus preceitos da lei, né, por eles viverá. Aqueles que observar os preceitos da lei, ou os mandamentos da lei, viverá. Né? Então, o apóstolo aqui, Paulo, está afirmando que a lei é perfeita, boa, a lei é santa, a lei é espiritual, conforme ele fala lá no capítulo 7, que nós já fizemos a exposição. Seu padrão é a perfeição, conforme você pode verificar também Tiago, capítulo 2, versículo 10 e Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O problema é que nenhum filho de Adão, queridos, né, é capaz de praticar a justiça decorrente da lei, uma vez que todos pecaram, conforme lá o capítulo 3 e o versículo 23 de Romanos. O homem está em estado de depravação total, tá? Total. E toda inclinação da sua carne é inimizade contra Deus. Por si mesmo, ele jamais consegue atender às demandas da lei divina. Pela lei, o homem só encontra condenação e jamais justificação. A fragilidade da lei é a nossa fragilidade. Por isso que Moisés fala no versículo 5, tá? Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Né? A justiça de Deus não é alcançada pelo esforço humano, por méritos, como entenderam os judeus, que interpretaram errado a lei, interpretaram errado as palavras de Moisés. E um grande erudito, na sua carta, no seu comentário da carta aos Romanos, Lienhardt, ele vai dizer o seguinte: o erro dos judeus não estava em levarem a sério a lei. Consistia antes, justamente, o contrário, em que não a levaram muito a sério. Faziam os judeus vantajoso balanço das faltas e dos méritos, contando com estes para compensar pelos menos, em parte aquelas, apelando às vezes, diz Lienhardt, para a benignidade de Deus, no sentido de fechar os olhos, se o saldo ainda fosse passivo. Dupla maneira de não levar a sério a lei, o que equivale a dizer a vontade de Deus, como se os atos de obediência positiva pudessem relevar-lhes a malignidade dos atos de desobediência positiva, mediante o jogo de compensação, como se ainda recorrer à graça de Deus consistisse em cultivar a indiferença divina em relação ao pecado. Tivessem os judeus levado realmente a sério a palavra de Deuteronômio que Paulo cita, teria raciocinado de outra maneira, de vez que o termo significa ademais. Ele aqui abre um parênteses para dizer: aquele que não cumprir a lei será condenado em nome da lei. Está em Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. E Gálatas capítulo 5, versículo 10. Não quiseram os judeus aceitar que sua obediência à lei redundasse, afinal, em sua condenação, diz Lienhardt. Então, ninguém, né? É essa a interpretação do versículo 5 aqui, que o Moisés está citando o capítulo 18, versículo 5 de Deuteronômio, que a justiça de Deus não é alcançada pelo esforço humano. Então, aquele que vive, né? Versículo 5, o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Viverá por ela. E o segundo ponto aqui que nós temos, né? E está aqui nos versículos 6 a 8, que Paulo, o apóstolo, tá, vai falar que a justiça de Deus é alcançada mediante Jesus. Os versículos 6 a 8, que diz assim, os versículos 6 a 8. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é,
para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aqui, no versículo 8, Paulo está citando Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 11 a 14. Né? Está fazendo um paralelo. Moisés falando sobre a lei e Paulo traduz isso, traz isso à tona, como Moisés estivesse ensinando e falando já lá no Antigo Testamento da justificação pela fé e não da justificação pela lei ou justificação pelas obras da lei, mas a justificação mediante Cristo Jesus já estava lá no Antigo Testamento. Tá? Então o apóstolo aqui, ele invoca o texto de Deuteronômio capítulo 30, versículos 11 a 14, tá? Que ele aqui ressalta que subir ao céu e descer ao abismo eram expressões correntes, tá? Correntes, na linguagem costumeira para indicar uma coisa impossível de se fazer. John Stott, explicando esses versículos 6 a 8, ele diz que fazer esse tipo de pergunta, que está aqui nos versículos 6 a 8, seria tão absurdo quanto desnecessário. Por quê? Porque não havia necessidade alguma de escalarmos as alturas ou mergulharmos nas profundezas em busca de Cristo. Por quê? Porque ele já veio, morreu e ressuscitou. Assim, todos nós agora temos acesso pleno a ele. E um grande teólogo também, William Greathouse, em seu comentário da carta aos Romanos, comentando esses versículos, ele vai dizer assim, que fazer essas duas perguntas era como se Jesus nunca tivesse encarnado na terra e não tivesse ressuscitado. Foi Cristo que veio do céu e no lugar de seu povo sofreu as agonias do inferno. A difícil obra foi feita por ele e, portanto, não deve ser pretendida por nós. Interessante esse comentário do Greathouse sobre essa questão. A mensagem do Evangelho se concentra nesse Cristo encarnado e ressuscitado, e não em nossos esforços. Em Cristo, a verdade desceu à terra e a vida triunfou sobre a morte. Graças a Deus, que maravilha, né? E tem mais um comentário que eu tenho aqui do Geoffrey Wilson, ele comentando esses versículos. Ele diz que Paulo interpreta a primeira pergunta como uma negação da encarnação de Cristo. Está totalmente além da capacidade humana escalar as alturas do céu, né? O Everest celestial, quer por esforço legalista, quer por filosofia especulativa, e não há agora, queridos, diz Geoffrey Wilson, e não há agora nenhuma necessidade de fazer a tentativa, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É um mistério, o mistério da encarnação do Verbo. A maldade de toda incredulidade é demonstrada pelos muitos que preferem tentar uma odisseia impossível, em vez de confiar em Cristo, no Cristo acessível, no Cristo da graça, no Cristo justificador. É igualmente fútil nós tentarmos uma descida ao abismo ou a sepultura para descobrir a verdade. A realidade da vida após a morte não deve ser constatada pelas tentativas proibidas dos espíritos de se comunicar com a alma do que partiram. Um já retornou da região dos mortos, em todo o esplendor de sua vida ressurreta, como as primícias dos que dormem, que é Cristo Jesus, que é a resposta. Tá? Que é a resposta. E ainda citando aqui, quero citar mais uma frase de John Stott, do seu comentário da carta aos Romanos que eu tenho aqui também, inclusive indiquei para vocês aqui no canal. John Stott, ele é enfático quando ele diz assim, ó: ninguém precisa escalar os muros do céu, nem descer as cavernas do Hades em busca de Cristo. Ele comentando os versículos 6 a 8. Cristo mesmo veio, morreu, ressuscitou, encontra-se à inteira disposição de qualquer um pela fé. O acesso é imediato. Não precisamos fazer coisíssima alguma. Tudo que era necessário já foi feito por Cristo. E já que Cristo está perto, o Evangelho de Cristo também está perto.
encontra-se no coração e na boca de todo crente. Toda a ênfase reside no acesso próximo, pronto e fácil, Cristo e o seu evangelho. A Cristo e ao evangelho, que é o versículo 8, que Paulo fala aqui, ó. A palavra está perto de você. A palavra de quê? A palavra do evangelho. A palavra da justificação pela fé. A palavra de Cristo está perto de você, no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ele interpreta, ou reinterpreta a mensagem de Moisés, ou as palavras de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 a 14. Que maravilha, né? Então, concluindo aqui o raciocínio de Paulo, Paulo diz que a salvação não está longe, no horizonte longínquo e inalcançável, mas perto de nós, em nossa boca e em nosso coração. Não temos de buscar, queridos, a salvação em outras fontes, mas na própria fonte das Escrituras que Deus nos revelou. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto está nos versículos 9 a 13. Né? Os versículos 9 a 13, que é o último ponto. E nós aprendemos que a justiça, os versículos 9 a 13, nós iremos aprender que a justiça de Deus é alcançada mediante a fé. Versículos 9 a 13, que diz assim, ó: se com a boca confessar Jesus como Senhor em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa, ou se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. E é interessante aqui que nós podemos tirar aqui 3 verdades, né, que devem ser destacadas desse texto. Primeira verdade, a condição da salvação. Está aqui, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa é a primeira verdade. É a confissão. Você precisa, confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. Confessar com a sua boca. Né? Você confessa com a boca e com o seu coração você crer, que é a certeza, que é a convicção, que Cristo, nosso Kyrios, é o Senhor. Né? E Cristo, ele é a chave, né, do cristianismo. Ele é a chave da nossa salvação. Não tem outro. Não tem outro. O segundo ponto aqui, a segunda verdade que nós encontramos, é a garantia da salvação, que está no versículo 11, que ele vai citar Isaías 28, 16, que diz assim: todo aquele que nele crê não será confundido. Isaías 28, 16. Né? Então, a segunda verdade é a garantia da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E ao citar aqui o profeta Isaías, o capítulo 28, versículo 16, Paulo mostra que a garantia da salvação, aquele que crê, não é apenas, queridos, um sentimento, mas uma promessa infalível das Escrituras. Deus empenha sua própria palavra nessa promessa. É a garantia, é a certeza. Então, primeiro, você tem que confessar com a boca, que é o versículo 10. Né? Você quer a condição. Você confessa com a boca e com seu coração você crê que Deus, o Pai, ressuscitou Cristo dentre os mortos. Fazendo isso, será salvo. Será salvo. Está aí nos versículos 9 e 10. A fé salvadora é a fé na ressurreição de Cristo Jesus. É a ressurreição dos mortos. E toda a base do cristianismo está sustentada, está garantida na ressurreição de Cristo.
Ora, se os céticos provam que Cristo não ressuscitou, toda a nossa fé desmorona. Todo o cristianismo cai, porque todo o cristianismo está sustentado na ressurreição de Cristo Jesus. Então, a primeira verdade é a garantia da salvação. Ou melhor, a primeira verdade é a condição da salvação. A segunda verdade é a garantia da salvação, quando ele cita aqui Isaías 28:16. E a terceira é o alcance da salvação, que está no versículo 12, que ele vai falar que não há distinção, pois não há distinção. Não há distinção entre judeu e grego. Essa palavra grego aqui, você pode colocar gentios, as nações. Não há distinção entre judeu e grego, as nações, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, judeus e gentios, rico para com todos os que invocam. Então, essa ideia de você privilegiar os judeus, conforme fazem os nossos irmãos em Cristo, os dispensacionalistas, né? Fica privilegiando a nação de Israel. Não tem privilégio para ninguém, meu irmão. Não tem. Todos têm que passar pela cruz. Todos têm que aceitar Cristo. Todos têm que crer no sacrifício vicário de Cristo. Senão, não será salvo. Se não confessar com a boca e não crer com o coração, não tem como ser salvo. Pode ser judeu. O camarada pode correr, pode ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias, não vai resolver nada. Jesus falou em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém, judeu, gentio, brasileiro, americano, português, inglês, holandês, africano, indiano. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Ele é categórico, ele é enfático. Tem que passar por ele. Então, aqui no versículo 12, nós temos a terceira verdade, o alcance da salvação, que é para todos. Todos aqueles que creem, todos aqueles que confessam que Cristo ressuscitou dos mortos, que o Pai o ressuscitou, que ele está à destra do Pai, sentado lá, é o nosso sumo sacerdote, né? É ele que é o nosso mediador agora, entre nós e Deus. É ele. Se não tiver essa confissão, se não tiver essa certeza, se não tiver essa crença, não vai ser salvo. Porque a salvação agora, se a extensão da salvação, né, e a possibilidade da salvação é para todos, judeus e gentios. Então, Paulo, aqui no versículo 12, ele está quebrando o orgulho judaico, que pensava que era só eles podiam ser salvos. Nós somos a nação eleita. Nós somos o sacerdócio real. Inclusive, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, Pedro vai pegar aquelas palavras que eram atribuídas ao povo de Israel, à nação de Israel, de forma exclusiva, e vai aplicar à igreja. O sacerdócio real não é mais os judeus, é os crentes. Nação santa não é mais os judeus, é os crentes. Né? Povo adquirido de propriedade exclusiva, não é mais judeus, são os crentes, que são compostos, a igreja, de judeus e gentios. Não há, é a terceira verdade, é o alcance da salvação, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Cristo não é apenas facilmente acessível, como também igualmente acessível a todos e a qualquer um. A salvação mediante a fé em Cristo é um único caminho, tanto para o judeu como para o gentio, para o grego. Não existem duas maneiras de ser salvos. Não há uma salvação para o judeu e uma salvação para o gentio. Não, é um único meio, é por Cristo. Né? Não existe duas maneiras de ser salvo. Uma mediante a fé em Cristo e a outra mediante a justiça própria. O homem é salvo pela fé em Cristo. O homem é salvo pela fé em Cristo. Ou não é salvo de modo algum. Não tem como ser salvo se não for pela fé em Cristo. E o William Hendrickson, comentando essa passagem,
no seu comentário da carta aos Romanos, tá? Ele tem razão quando escreve: o amor de Deus em Cristo desfaz as distinções com respeito à raça, nacionalidade, sexo, idade, condição social ou financeira, grau de cultura, etc. Com respeito a qualquer e todas essas questões ou essas questões, Deus é imparcial. Então aqui nós temos a terceira verdade, o alcance da salvação. O alcance da salvação. Que maravilha, né? E o versículo 13, ele vai citar Joel capítulo 2, versículo 32. Joel capítulo 2, versículo 32. Aqui nós vamos encerrar nossa exposição. Que ele vai falar assim, versículo 13. Porque todo aquele que invocar, né? Todo aquele, judeu e gentil, né? Todo aquele, não está falando quem é esse aquele. Qualquer um, em outras palavras, qualquer um. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar aqui é crer, é confiar, é confessar os seus pecados. Invocar aqui é reconhecer Cristo como seu Messias, Cristo como seu Senhor, que ele ressuscitou, que o Pai ressuscitou dentre os mortos. Né? Então, está claro aqui. Paulo termina, né, essa parte aqui falando disso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que será salvo? Porque não há distinção. A salvação não é para um grupinho privilegiado. A salvação não é para uma nação privilegiada. A salvação não é para os aristocratas. A salvação é para todos aqueles que crê. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor. Judeu, gentil, pobre, rico, feio, bonito, gordo, magro, alto, baixo, né? Independente de cultura, de raça, independente de nação, de etnia, de escolaridade, de intelectualidade, independente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque ele agora. Chame ele agora. Confesse os seus pecados. Se prostra-se perante ele. Caia de joelhos agora. Confesse Cristo como seu único e suficiente Salvador agora. Né? Confesse com sua boca. Creia com o coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. E você será salvo. E você será perdoado. E você será... o Espírito Santo vai batizar você no corpo de Cristo, que é a igreja. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. Depois, nós iremos fazer a exposição dos versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15, aonde nós iremos abordar sobre a pregação do Evangelho. A urgência da pregação e da mensagem do Evangelho. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz, muito obrigado mais uma vez, até os próximos vídeos e as próximas exposições.